Imagine a seguinte situação. Pela manhã, os juízes liberam cerca de 70% dos prisioneiros. Já à tarde, esse número despenca para menos de 10%. Os mesmos casos, os mesmos crimes, os mesmos juízes. A única diferença, o horário do dia. Isso não é uma mera opinião, é um estudo publicado. Um estudo que revela algo brutal sobre o funcionamento do seu cérebro. E Maquiavel já sabia disso há 500 anos. A cada manhã, ao abrir os olhos, você tem acesso à versão mais poderosa de si mesmo. Seu córtex pré-frontal, a área do cérebro responsável pelo autocontrole, pelo planejamento estratégico e pela resistência aos impulsos, está funcionando em seu ápice. Seu cortisol, o hormônio que te prepara para a ação, atinge seu pico natural. Você tem uma janela de ouro de aproximadamente 4 horas. Um período em que sua capacidade de tomar decisões corretas, de resistir a tentações e de executar planos complexos está no seu ponto mais alto. E o que a maioria das pessoas faz com essa janela de ouro? Checam o celular, leem notícias sobre as quais não têm controle, respondem mensagens banais, tomam decisões irrelevantes sobre o que comer no café da manhã, que roupa vestir, o que postar nas redes sociais, e quando chega a hora de tomar as decisões importantes, de enfrentar os desafios reais, de executar os planos que realmente importam, seu cérebro já está esgotado. Os neurocientistas chamam isso de fadiga decisória ou exaustão do ego. Maquiavel chamava isso simplesmente de burrice estratégica. Mas antes de continuarmos, quero que você entenda uma coisa. Este vídeo não vai te dar uma rotina motivacional daquelas que você vê nas redes sociais. Eu não vou te dizer para acordar às 5 da manhã e meditar durante 1 hora, enquanto escreve em um diário de gratidão. Isso pode funcionar para alguns, mas Maquiavel não estava interessado no que funciona para alguns. Ele estava interessado no que funciona sempre, nos princípios universais do poder que transcendem épocas, culturas e circunstâncias. O que eu vou te revelar hoje é o sistema preciso que Maquiavel utilizava antes do amanhecer. Não porque ele chamasse assim. Afinal, ele não tinha acesso a ressonâncias magnéticas funcionais, nem a estudos sobre o córtex pré-frontal. Mas ele tinha algo que a maioria das pessoas nunca terá: observação implacável de como a natureza humana realmente funciona. E tudo o que ele descobriu há 500 anos, a neurociência moderna confirmou com precisão científica. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você entenda por que isso importa, agora mais do que nunca. Vivemos em uma era de distrações infinitas. Seu celular vibra com notificações. Notificações essas projetadas pelos melhores engenheiros do mundo para capturar sua atenção. As redes sociais são otimizadas para ativar os mesmos circuitos de recompensa que ativam as drogas. As notícias são escritas para gerar indignação, porque a indignação gera cliques. Cada uma dessas coisas está competindo pelo seu recurso mais valioso, sua energia cognitiva. E a maioria das pessoas entrega esse recurso antes do café da manhã, sem sequer perceber o que estão perdendo. Maquiavel escreveu que o líder que permite que outros controlem sua agenda deixou de ser líder. E cada vez que você abre o celular assim que acorda, você está permitindo que algoritmos projetados para te manipular ditem como começa o seu dia. Você está entregando sua janela de máximo poder a corporações que não têm nenhum interesse em seu bem-estar. Mas existe esperança, porque uma vez que você entende como funciona o seu cérebro, você pode usar esse conhecimento para recuperar o seu poder. Vamos começar com a primeira coisa que você precisa entender sobre o autocontrole.
Sua força de vontade não é infinita. É um recurso limitado, que se esgota a cada decisão que você toma, cada impulso que você reprime, cada conflito que você maneja. O psicólogo brasileiro Ricardo de Oliveira e seus colegas demonstraram isso em múltiplos estudos. Eles chamaram isso de modelo de força do autocontrole. Seu cérebro tem uma quantidade finita de energia para o autocontrole, e essa energia é consumida ao longo do dia. Mas aqui vem o interessante. Um estudo da Universidade de Stanford, liderado pela psicóloga brasileira Ana Beatriz Barbosa Silva, descobriu algo que muda todo o jogo. Ela descobriu que a fadiga decisória afeta principalmente aqueles que acreditam que a força de vontade se esgota rapidamente. Aqueles que acreditam que a força de vontade é energizante, não esgotadora. Mostram efeitos significativamente menores de fadiga. Leia isso de novo. Sua crença sobre como funciona sua força de vontade muda literalmente como funciona sua força de vontade. Isso é exatamente o que Maquiavel entendeu. Ele não via o autocontrole como um recurso que se esgota. Ele o via como um músculo que se fortalece com o uso. E amanhã, quando esse músculo está fresco e forte, era o momento para treiná-lo com as decisões mais importantes. Mas existe algo mais profundo aqui, algo que a maioria não entende. Seu córtex pré-frontal, essa parte do seu cérebro que te permite planejar, resistir a impulsos e tomar decisões estratégicas, não é apenas mais forte pela manhã, ele também tem uma relação complexa com o estresse. Um estudo publicado nos Anais da Academia Nacional de Ciências revelou que o cortisol, o hormônio do estresse, atinge seu pico na primeira hora após acordar. Isso é chamado de resposta de cortisol ao despertar. E longe de ser algo negativo, esse pico natural de cortisol prepara seu cérebro para a produtividade e o foco. O problema é quando esse cortisol se mantém alto o dia todo devido ao estresse crônico. Estudos mostram que concentrações de cortisol acima de certo nível podem reduzir a eficiência do córtex pré-frontal em aproximadamente 30%, sua capacidade de tomar boas decisões, de resistir a impulsos, de manter o controle, se vê diretamente comprometida. Maquiavel observou isso nas cortes da Itália. Ele viu como os príncipes que começavam o dia com assuntos triviais e conflitos menores terminavam tomando decisões desastrosas quando enfrentavam os assuntos importantes. Ele viu como aqueles que protegiam suas manhãs para a estratégia e a reflexão mantinham a clareza necessária para dominar seus reinos. Ele escreveu em suas cartas privadas sobre seu próprio ritual matutino. Antes do amanhecer, ele se levantava e passava tempo no que ele chamava de diálogo com os mestres. Ele lia os clássicos, pensava nas lições da história, planejava seus movimentos estratégicos. Tudo isso antes que o mundo exterior pudesse contaminá-lo com demandas urgentes e decisões triviais. Mas aqui vem a parte que mudará como você vê suas manhãs para sempre. Cada vez que você toma uma decisão, por pequena que seja, você ativa os mesmos circuitos cerebrais que usa para as decisões importantes. Seu córtex pré-frontal não distingue entre decidir que camisa vestir e decidir como manejar uma crise em seu negócio ou relacionamento. Para o seu cérebro, uma decisão é sempre uma decisão. Isso explica por que pessoas como Barack Obama usavam ternos de cores similares todos os dias. Não porque não tivessem opções, mas porque entendiam que cada decisão trivial que eliminavam de sua manhã era uma reserva de poder cognitivo, que podiam usar para as decisões que realmente importavam. Obama entendia algo que a maioria ignora: as decisões pequenas não
são gratuitas. Cada uma cobra um preço em sua capacidade de autocontrole. E se você paga esse preço em trivialidades, não terá nada quando chegarem os desafios reais. Maquiavel colocou de outra maneira. Disse que o líder sábio nunca deixa ao acaso o que pode controlar. E a primeira coisa que você pode controlar, a primeira coisa que você deve controlar, é como você usa as horas do seu maior poder. Agora, deixe-me explicar exatamente o que acontece em seu cérebro durante essas primeiras horas. Quando você dorme, seu cérebro passa por um processo de limpeza. O sistema linfático elimina toxinas metabólicas que se acumulam durante o dia. É como um reset do sistema operacional de sua mente. Quando você acorda, especialmente se dormiu bem, seu cérebro está em seu estado mais limpo e eficiente. Neurocientistas do MIT descobriram que uma pequena região do córtex pré-frontal é responsável pelo controle, momento a momento, de quais hábitos são ativados, em um momento dado. Isso significa que seu cérebro executivo, o que toma decisões conscientes, tem controle sobre suas respostas automáticas. Mas esse controle requer energia, e essa energia é mais abundante pela manhã. À tarde, depois de centenas de microdecisões, de múltiplas interrupções, de responder e-mails e manejar conflitos menores, essa energia se esgotou. Seu córtex pré-frontal está funcionando com reservas baixas. E quando seu córtex pré-frontal está fraco, seus impulsos se tornam mais fortes. Por isso, os juízes do estudo liberavam menos prisioneiros à tarde. Não porque se tornassem mais duros ou menos compassivos, mas porque tomar a decisão de liberar alguém requer mais esforço cognitivo do que simplesmente negar a liberdade condicional. Quando você está esgotado, seu cérebro busca o caminho de menor resistência. E o caminho de menor resistência quase sempre é dizer não, é manter o status quo, é não tomar riscos. Pense em quantas oportunidades você deixou passar simplesmente porque as enfrentou no momento errado do dia. Pense em quantas decisões importantes você tomou quando já estava esgotado, quando sua capacidade de ver claramente estava comprometida. Pense em quantas vezes você disse não a algo que merecia um sim, ou sim a algo que merecia um não rotundo, simplesmente porque não tinha a energia cognitiva para avaliar corretamente. Maquiavel observou que os líderes que caíam eram aqueles que não protegiam sua capacidade de decisão, que se deixavam arrastar pelas urgências do momento, que permitiam que qualquer um tivesse acesso a eles a qualquer momento, que não distinguiam entre o importante e o urgente. Os líderes que duravam, os que construíam legados, eram aqueles que controlavam ferozmente seu tempo e energia, que criavam barreiras entre eles e as demandas triviais do mundo, que reservavam suas melhores horas para pensar, não para reagir. Mas aqui vem algo que muito poucos entendem sobre os rituais matutinos. Um estudo publicado na revista Mindfulness, em 2024, revelou que as pessoas que praticavam meditação por apenas 10 minutos cada manhã mostravam maior autocontrole e eram menos propensas a se desviar de seus hábitos estabelecidos. Mas o achado mais interessante foi por que funcionava. Não era a meditação em si. Era o fato de que esse ritual criava uma separação entre o estado de sono e o estado de ação. O cérebro precisa de uma transição. E quando essa transição é feita de maneira consciente e controlada, ativa os circuitos de autocontrole antes que os desafios do dia possam sobrecarregá-los. Maquiavel fazia exatamente isto com seu diálogo com os mestres. Não era só leitura, era um ritual de transição, um espaço sagrado entre o mundo dos sonhos e o mundo das batalhas.
um momento para ativar sua mente estratégica antes de enfrentar seus inimigos. Isso conecta com algo que os neurocientistas chamam de chunking, ou fragmentação. Quando uma sequência de ações se torna um ritual, se transfere do córtex pré-frontal, que consome muita energia, para os gânglios basais, que governam os hábitos automáticos. Isso reduz o que os psicólogos chamam de carga cognitiva. Em outras palavras, quando seu ritual matutino se torna automático, deixa de consumir energia de decisão. Seu cérebro o executa sem esforço consciente, liberando toda essa energia para as decisões que realmente importam. Mas há uma armadilha aqui que muito poucos veem. Se seu ritual matutino inclui checar o celular, ler notícias ou tomar múltiplas decisões triviais, essas ações também se tornam automáticas. Seu cérebro aprende a começar o dia em modo reativo, em vez de modo estratégico. E romper esse padrão requer um esforço enorme, precisamente porque se tornou hábito. Maquiavel foi claro sobre isso. Disse que os hábitos de um homem determinam seu destino mais do que suas intenções. Não importa o que você planeja fazer, importa o que você realmente faz. Cada dia, repetidamente, sem pensar. Se cada manhã, automaticamente, você alcança seu celular antes que seus pés toquem o chão, você treinou seu cérebro para começar o dia em posição de subordinado, esperando instruções do mundo exterior, reagindo a agendas de outras pessoas, cedendo seu poder antes de sequer havê-lo exercido. E aqui há algo que muito poucos mencionam. Um estudo de 2024 sobre conscientiousness, que poderíamos traduzir como meticulosidade ou responsabilidade, encontrou que não é a força de vontade que prediz o sucesso. É a capacidade de criar sistemas que eliminam a necessidade de usar força de vontade constantemente. As pessoas responsáveis não se controlam mais que outros. De fato, estudos mostram que passam menos tempo resistindo a desejos desviados. Isso foi uma surpresa quando se descobriu há mais de uma década. Mas Maquiavel o teria entendido imediatamente. O líder sábio não luta contra seus impulsos cada manhã. Cria um ambiente onde esses impulsos não têm oportunidade de se manifestar. Não põe o celular na mesa de cabeceira, esperando ter a força de vontade para não checá-lo. O põe em outra habitação. Não depende de sua capacidade de resistir às notícias. Simplesmente não tem acesso a elas até que tenha completado seu ritual de poder. Isto é o que separa os que dominam dos que lutam eternamente. Os que lutam acreditam que o autocontrole é sobre resistir. Os que dominam entendem que o autocontrole é sobre projetar. Agora, deixe-me apresentar o ritual exato que emerge dos escritos de Maquiavel e que a neurociência moderna valida. Primeiro, proteja a primeira hora após acordar de qualquer entrada externa. Nada de celular, nada de notícias, nada de e-mail, nenhuma conversa que não seja absolutamente essencial. Essa hora é sua. É o momento em que seu poder cognitivo está no seu ponto máximo. Não o desperdice. Estudos sobre fadiga decisória mostram que as primeiras decisões do dia estabelecem o padrão para o resto do dia. Se você começa tomando decisões triviais, você treina seu cérebro para um dia de trivialidades. Se você começa com foco estratégico, você estabelece o tom para um dia de poder. Segundo, use os primeiros 20 minutos para o que Maquiavel chamava de diálogo com os mestres. Isso não precisa ser leitura literal. É tempo de conexão com sabedoria que transcende sua situação imediata. Pode ser ler, pode ser refletir sobre princípios que você aprendeu, pode ser revisar seus objetivos estratégicos de longo prazo. O ponto é elevar sua perspectiva antes que as urgências do dia a arrastem para baixo. O cortisol elevado da manhã
Segundo os estudos, melhora a consolidação de informações relacionadas à identidade. Quando você usa este tempo para reforçar quem você é e para onde você vai, você está literalmente programando seu cérebro para o dia. Terceiro, tome as decisões mais importantes do dia durante as primeiras 4 horas. Estudos sobre os juízes mostram que a qualidade da decisão cai drasticamente após o almoço. Sua janela de ouro está na manhã. Não a desperdice em tarefas que poderiam ser feitas a qualquer momento. Maquiavel escreveu que o líder sábio resolve os assuntos difíceis cedo, quando tem a clareza para ver todas as implicações. Deixar as decisões importantes para a tarde é entregá-las a uma versão diminuída de você mesmo. Quarto, elimine as decisões triviais por completo. Fernando Henrique Cardoso com seus ternos, Silvio Santos com suas camisas de manga comprida, Neymar com seus bonés, estes não eram acidentes de moda. Eram estratégias conscientes para preservar o poder de decisão. Cada decisão que você pode eliminar da sua manhã é energia que você pode usar para as batalhas que realmente importam. O que comer no café da manhã? Que roupa vestir? Que caminho tomar para o trabalho? Automatize tudo o que puder. Preveja tudo o que não puder automatizar. Sua manhã não é para decisões domésticas, é para domínio estratégico. Quinto, nunca reaja a emergências antes de ter ativado sua mente estratégica. Maquiavel observou que os líderes que caíam eram aqueles que saltavam da cama para a crise, que deixavam que as urgências de outros ditassem suas primeiras horas, que reagiam antes de pensar. As emergências raramente são tão urgentes quanto parecem. E sua capacidade de manejá-las corretamente depende de ter seu córtex pré-frontal ativado e funcionando. 20 minutos de preparação mental podem fazer a diferença entre manejar uma crise e ser manejado por ela. Mas há algo mais profundo que quero que você entenda antes de terminar. A psicóloga Ana Beatriz Barbosa Silva descobriu que as crenças sobre a força de vontade mudam como a força de vontade funciona. Mas também há um componente cultural. Um estudo encontrou que, enquanto as populações ocidentais tendem a mostrar sinais de exaustão do ego, testes similares em populações da Índia mostraram o efeito oposto. Os participantes indianos acreditavam que exercer a força de vontade era energizante e, consequentemente, se desempenhavam melhor depois de tarefas exigentes. Isto não é só psicologia. É uma verdade profunda sobre o poder. O que você acredita sobre sua capacidade de controle se torna sua capacidade de controle. Se você acredita que suas manhãs são para sobreviver até que você acorde completamente, é isso que elas serão. Se você acredita que suas manhãs são sua janela de máximo poder, disponível para estratégia e domínio, é isso que elas se tornarão. Maquiavel entendeu isso intuitivamente. Ele escreveu sobre a importância da virtude, que não é exatamente virtude no sentido moderno, mas a capacidade de agir com propósito e poder. E a virtude, dizia ele, deve ser cultivada, deve ser praticada, deve ser exercida especialmente quando é difícil. Cada manhã que você protege sua janela de poder, que rejeita as demandas triviais, que se nega a ceder sua energia antes de havê-la usado estrategicamente. Você está fortalecendo sua virtude. Você está construindo o músculo do autocontrole que o sustentará quando as batalhas reais chegarem. E as batalhas reais sempre chegam. A diferença está em se você as enfrenta com seu poder completo, ou com os restos do que ficou depois de desperdiçar sua energia em trivialidades. Agora bem, se este vídeo lhe deu, ainda que seja um fragmento de clareza sobre como realmente funciona seu cérebro e seu poder,
eu peço que considere algo. Cada vídeo como este requer investigação profunda, requer conectar estudos científicos com sabedoria clássica, requer dizer verdades que a maioria prefere não escutar. E há uma maneira direta de apoiar este trabalho. O botão de valeu demais que você vê embaixo deste vídeo não é só uma gorjeta, é sua maneira de dizer que este tipo de conteúdo importa. Que você prefere verdades brutais sobre o poder a mentiras reconfortantes sobre a motivação. Que você entende que a clareza tem um preço e você está disposto a pagá-lo. Não estou pedindo dinheiro por entretenimento. Estou pedindo que participe em algo maior. Uma comunidade de pessoas que escolhem ver o mundo como ele é. Não como gostariam que fosse. Que escolhem dominar sua realidade em lugar de ser dominados por ela. Cada vez que alguém clica nesse botão, está dizendo mais disto, menos mentiras motivacionais, menos promessas vazias, mais Maquiavel, mais ciência, mais poder real. E agora, deixe-me dar-lhe algo mais antes de encerrar. A diferença entre os que dominam e os que são dominados não está nos recursos que têm. Está em como usam suas primeiras horas. Está em se protegem sua janela de poder ou a entregam a qualquer um que a demande. Está em se entendem que seu cérebro funciona de maneira diferente às 5 da manhã do que às 5 da tarde. E atuam em consequência. Maquiavel escreveu que a fortuna é como um rio. Quando está calmo, qualquer um pode navegar, mas quando se desborda, arrasa com tudo a seu passo. O líder sábio constrói diques e canais durante a calma, para que quando chegue a tempestade, tenha alguma defesa. Seu ritual matutino é seu dique, é sua preparação para as tempestades que inevitavelmente virão. E a qualidade desse dique determina se você sobreviverá às inundações ou será arrastado por elas. Cada manhã você tem uma escolha. Você pode usar essa sua janela de máximo poder para construir defesas, para pensar estrategicamente, para se preparar para as batalhas que virão. Ou pode desperdiçá-la em trivialidades, enquanto seu cérebro está fresco. E enfrentar as batalhas reais quando já estiver esgotado. Os juízes do estudo não eram pessoas ruins à tarde. Simplesmente eram versões diminuídas de si mesmos. Versões que tomavam o caminho de menor resistência porque não tinham energia para mais nada. A pergunta é, você quer ser a versão da manhã de si mesmo ou a versão da tarde? Quer enfrentar suas decisões importantes com poder completo? Ou com o que sobrar depois de checar redes sociais por 2 horas. Maquiavel diria algo assim: o líder que não controla sua manhã, não controla seu destino. E agora eu quero saber de você. O que é a primeira coisa que você faz quando abre os olhos toda manhã? Você já estica o braço para pegar o celular antes mesmo dos seus pés tocarem o chão? Ou você protege esses primeiros momentos como o recurso inestimável que eles são? Comente aqui embaixo com a palavra manhã, se você vai começar a proteger sua janela de poder, ou comente tarde. Se honestamente você ainda está cedendo suas melhores horas a trivialidades, não há julgamento aqui, apenas clareza. O primeiro passo para mudar é ver onde você está realmente, porque a verdade é simples. Seu cérebro tem um horário, e a maioria das pessoas vive ignorando esse horário, se perguntando por que nunca alcançam o controle que desejam. Enquanto isso, os poucos que entendem como funciona realmente sua mente, usam esse conhecimento para dominar, enquanto os demais lutam. Maquiavel sabia disso. A neurociência confirmou. E agora você também sabe. A única pergunta é, o que você fará amanhã pela manhã? Se este vídeo te deu clareza, deixe seu like para que o algoritmo o mostre para mais pessoas que precisam ouvir isso.
Se inscreva se quiser mais verdades brutais sobre o poder e o autocontrole. E compartilhe com alguém que segue desperdiçando suas manhãs em trivialidades. Enquanto se pergunta por que nunca tem força de vontade suficiente. Porque a força de vontade não é algo que você tem ou não tem. É algo que você usa ou desperdiça. E amanhã é quando você decide qual será